Será que uma árvore seca pode dar frutos? Eu posso provar que sim. Meu nome é Carlos, você está no canal HP Akhenaton, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre registros akáshicos e alguns temas referentes a esse conhecimento que falam que fica no ar, que pode ser acessado, foi falado por grandes pensadores e também desmistificar uma das escritoras, Blavatsky, que falou uma expressão totalmente errada sobre o assunto, deturpando esse tema. Mas fique até o final e a gente vai conversar um pouco para você entender todo esse contexto que eu vou explicar agora. Peço que, por gentileza, se possível, se inscreva no canal, ative o sininho, e já deixa aquele like, para dar uma força para o canal. Se você gostar do vídeo também, senão não precisa. Mas fala-se muito sobre registros akáshicos. Akáshico é uma palavra sânscrita, que deriva do idioma sânscrito, que na verdade é akashika, que quer dizer éter, ar vital. É tido pelos místicos como, vamos dizer assim, na cultura hindu se divide em 5 elementos, terra, fogo, ar, água, e por fim o éter. Seria um elemento tangível, acessível ao ser humano. Vai de encontro àquilo que nós estamos querendo explicar aqui, que o conhecimento akáshico ele pode ser acessado. Porém, já vou falando para vocês, não pode ser vendido. Dificilmente uma terapia akáshica dá certo. Então, se você pensa em comprar uma terapia akáshica, eu vou dizer para vocês, não gaste seu dinheiro à toa. Poucos são os profissionais que entendem do assunto para poder estar trazendo esse dinamismo a ponto de ele poder se tornar terapêutico, de ele poder ser trabalhado. Na verdade, todos os mestres, vamos dizer assim, eles trabalham os seus alunos para que consigam acessar esse conhecimento. E esse conhecimento, ele vamos dizer assim, gratuito. Ele já foi acessado várias vezes por vários homens ao longo da história e até hoje é acessado. Basta estar no estado de consciência correto, o estado de consciência que lhe permite o acesso a esse conhecimento. Se ele é tido como um quinto elemento pela cultura hindu, ele vamos dizer assim, um dos elementos que estão disponíveis no universo para nós. Porém, é claro que você não vai ouvir a maneira de acessar esse conhecimento tão fácil. E se você ouvisse também, você não iria acreditar. E por não acreditar, você não iria praticar as formas corretas de se acessar. Hoje se fala de acelerador de inteligência, fala-se de ressonância harmônica. Todos esses processos são processos que seria para que a sua mente, seu cérebro, se abrisse de uma forma correta para acessar o conhecimento akáshico. Alguns yogis, vamos dizer assim, conseguiram e conseguem acessar o conhecimento akáshico. Mas eu vou dizer algumas coisas que para você pode ser que seja uma surpresa. Como, por exemplo, o conhecimento akáshico não tem idioma. Então, por exemplo, em qualquer idioma, qualquer pessoa com raciocínio numa certa cultura pode acessar. Porque é um conhecimento que eles diriam, no termo, na gíria popular, conhecimento cósmico universal. Então na gíria se chama conhecimento cósmico universal, vamos dizer assim. Eu prefiro usar outro termo, O homem moderno, gosta de criar novas palavras, e com isso ele acaba ofendendo e não respeitando o conhecimento antigo, que, como por exemplo você pode chamar na cultura judaica
né, árvore da vida, né? Na cultura hindu, pranayama, né? Esse ar que passa por você, né? Por todo o seu corpo espiritual, né? E vamos lá, Blavatsky, ela é uma criatura que ela fala um termo, animus mundi, né? Ela fala de como se fosse a matéria que tudo mantém, né? A matéria que por si só é a que nós, vamos dizer assim, somos dependentes dela. Blavatsky está errada. O animus mundi não é o que ela pensa. Ela deturpou o conhecimento. O anima mundi que ela tanto fala, né, que ela fala do akáshico, né, que seria uma coisa que nos mantém, ela está falando do conhecimento do feminino, de Parvati, de Shakti. Então é fácil você estudar a literatura lá atrás e ver que você troca o nome, conhecimento cósmico, universal, e está tudo certo. Não, não está, está tudo errado. É por isso que você não acessa esse conhecimento akáshico, porque você tem preconceitos, você tem ideias dentro de você que precisam ser superadas, precisam ser modificadas. Então você entende assim que quando eu digo que tais conhecimentos atrapalham, você vai entender que de início é a visão, é a árvore seca que está, vamos dizer assim, no deserto. Ela por si só, realmente ela não pode dar frutos. Isso é uma lógica, né? Mas vou explicar como ela pode dar frutos no final aqui do vídeo. Mas voltando a Blavatsky, quando a gente adultera um conhecimento, a gente adultera primeiramente a fonte, a potência da fonte, que vem caminhando. Por exemplo, como quando eu digo a palavra Rama, Ramayana. Essa é uma palavra que tem poder até hoje, porque ela é condensada em diversos povos, entoada em diversos povos, cantada em diversos povos, e vários homens sérios, de meditação profunda, de yoga profunda, cantam esse nome. Então, o Rama está dentro de uma categoria em que até hoje se fala a palavra, se escreve a palavra Rama da mesma forma, se fala Rama da mesma maneira. Então, eu não mudo a forma, eu mantenho esse contato. Então, palavras têm poder. Palavras, elas devem ser mantidas. Quando se fala terapia dos anjos e as pessoas falam o nome de anjo de forma errada, elas estão trazendo mais prejuízo à sua vida do que ajudando. Então é melhor não utilizar quando não se sabe falar de maneira correta. Então estira-se aquele conhecimento da sua vida, assim como o de Blavatsky. Se você já leu Blavatsky, eu vou recomendar para você não ler mais. Blavatsky é aquela mulher que bebeu em todas as fontes antigas e ela é a precursora desse esoterismo fajuto que deturpou o conhecimento antigo. Entenda que é muito fácil trazer a irreligião, desligar o ser humano das fontes divinas que ele tem acesso. Basta ir mudando, codificando, organizando de forma errada e você entra num caminho, num círculo que você não sai daquilo. Você não evolui para o centro, né, para o núcleo, que é o seu eu consciência, seu eu superior, né? Então, quando eu digo que o akáshico pode ser acessado, digamos que qualquer um pode, dentro, é claro, de uma ferramenta chamada austeridade, né, e não tem nenhum Vaishnava, não tem nenhum mestre, né, que não passe pelo crivo da austeridade, pelo crivo da autodisciplina, né? Não longe de ser estático numa posição, numa opinião, mas sim fixo em um pensamento direcionado vamos dizer assim, a esse, como diria a música da banda Mob, né? Open the door, né? Please open the door, né? Por favor, abra a porta, né? Por favor, abra a porta. E quer dizer o quê?
né? Muitos mantras, orações falam dessa porta. Que porta que eu estou falando? Se não é justamente o acesso à grande sabedoria, né? Então, quando eu falo que o akáshico é o éter, é o que condensa, que tem tudo aquilo que você pode assimilar, ele não é a fonte por si só da sua vida, da existência. Ele é uma parte da existência, tão importante quanto o ar que respiramos aqui. Pois sem ar, você não dura sequer alguns minutos. Só oxigenação, sem o oxigênio, você não vive sem o oxigênio. Nós não vivemos aqui também sem uma parte desse conhecimento akáshico. É misericórdia divina, é o aspecto feminino de Shakti que permeia, que passa por todos nós. Portanto, vamos dizer assim, quando você fala de religião, de espiritualidade profunda, o primeiro passo que eu me toquei, e eu passo isso para vocês hoje, é o quanto enganado eu estava. E eu estava enganado porque ouvi e li enganadores. E um dos enganadores que eu li um tempo atrás foi Blavatsky. Eu li aquilo e falei, nossa, que mulher de cultura, que impressionante, todos esses conhecimentos, como ela leu, como não sei o que, é fato. Os maiores enganadores são os que mais são instruídos, são os mais inteligentes. Porém, o conhecimento akáshico te liberta. O conhecimento é o que Jesus define como Espírito Santo, como aquilo que você tem que acessar, e aquilo por si só é o pão nosso de cada dia, que não é o alimento do corpo, mas o alimento desse espírito, né, que você precisa desse alimento. A água viva que tanto se fala, é esse akáshico. Então, quando eu tenho preconceito, eu troco as palavras, você vai ver que o akáshico está em todos os mestres. Todos os grandes mestres trazem o conhecimento do akáshico para você, né, que é esse intocável que passa a ser tocável. Na cultura hindu fala que há 7 grandes sábios do universo, né? É possível que, claro que não é sete sábios no contexto somente 7 sábios, são 7 grandes interferências de inteligência no universo todo, nos seus multi-universos também. Essas mesmas 7 escolas se multiplicam nas multidimensões e esse conhecimento se passa, vamos dizer assim, da fonte até o mais distante, existe, porém talvez não tão forte quanto mais próximo da fonte. Nós queremos ir em compreensão e em consciência, ir chegando mais perto da fonte. Porém, o conhecimento akáshico, ele é assim, vou dar um exemplo hipotético, quando nós pedimos a ressonância harmônica, né, para o professor Hélio Couto, a pessoa diz assim, eu quero a consciência de tal filósofo, eu quero a tal sabedoria de tal pessoa, né? Aí você pensa assim, será realmente que eu estou acessando isso? Isso existe? É bem provável que as suas intenções sejam, vamos dizer assim, o primeiro caminho que te leva a um entendimento sobre si mesmo, sobre si mesma, no estado de consciência que você está. Vamos dizer assim, a cada busca que você tem, você está num estágio. Então você pede aquilo, até mesmo em oração, né, para que você receba aquele conhecimento. Mas necessariamente, quando você pede uma consciência, vamos dizer assim, ela se moldaria à sua realidade de hoje? Somente um conhecimento universal iria passar de uma geração para outra, em uma sociedade totalmente diferente, em cultura totalmente diferente, iria se manifestar corretamente. Porque o conhecimento ele vai ser uma fonte, vamos dizer assim, adaptável a qualquer sistema. Portanto, quando eu digo assim, será que a árvore seca dá frutos? Eu diria assim, quando você olha para a árvore seca no deserto,
num estado de serenidade, de meditação e de reflexão, o que a imagem arquetípica da árvore seca passa para você dentro de você. Se a partir desta reflexão você consegue extrair uma lição que modifica o seu comportamento de consciência e a partir dali você promove uma ação, aquela árvore seca começa a dar frutos. Então qualquer imagem, qualquer coisa pode causar um impacto interno em você, desde que ela apareça na hora certa, desde que aquilo se manifeste no momento correto. Então quando se manifesta no momento correto, eu entendo, opa, é acástico. Tenta explicar o acástico para você ver no seu idioma. É aquela coisa que você sentiu que você não consegue explicar. Não tem palavras para explicar, mas você sabe que ali você tem um conjunto de ações, um conjunto de comportamento, um estado de consciência a sentir diferenciado, que te move, mexe com você, move você a mudar uma vida inteira. Quando o conhecimento acástico entra, ele te molda nas bases sólidas que você tem, e ali você muda totalmente o contexto. A sua vida vai tomando outro rumo, outra direção. Imagine um fanático que está há muitos anos dentro de uma denominação religiosa e que ele só fala daquilo e que ele só pensa naquilo. Como que o acástico entra ali? Tomou uma posição, você bloqueia o acástico. Se você fala que você é de um lugar ou de outro, eu sou isso, eu sou brasileiro, eu fecho o acástico. Toda vez que eu me estabeleço, eu fecho o acástico. Toda vez que o ego se manifesta, eu protejo o ego, eu protejo a personalidade. Eu fui humilhado, eu fui ofendido, eu fecho o acástico. Eu não aceito o acástico, eu fecho ele. Quer receber o acástico? Aceite o acástico. Deixe o acástico chegar na sua vida. Mas você tem que aceitar. Para aceitar, você tem que aceitar a felicidade dos outros. Aceitar o mundo tal como ele é, por vontade de Deus. Por vontade e consciência de Deus, ele é o que é. Acontece o que tem que acontecer porque ele quer. E pronto. Se você conhece o Pai Nosso, seja feita a sua vontade. O que é seja feita a sua vontade? É acástico. É abertura para o acástico. É abertura para o Espírito Santo. Eu abro. Eu abro porque eu aceito. Quando eu aceito, eu começo a aceitar as minhas lições. Então aí, quando eu olho para a árvore seca, eu aceito a lição importante da árvore seca. Que sem a água, a vida se extingue. E que água nós estamos falando? Tudo é simbólico. Porém poderoso dentro de você. E sendo isso, dá frutos. Você passa a fazer atividades, você passa a se movimentar, a fazer coisas, porque você vê uma imagem. Aquilo te passa uma lição. Portanto, o conhecimento acástico, longe de ser a fonte da sua vida, ela é uma das ferramentas deixada por Deus para você, que está disponível em todo o universo de diversas formas. Como eu disse, nos multi-universos, dentro do nosso plano, do nosso universo, você tem mais dificuldade para acessar o acástico, porque você é mais denso, mais pesado. Mas à medida que você se espiritualiza, se torna mais leve, você aceita o acástico, ele vai interpenetrando o seu ser, te trazendo lições que, se você sabia há 2000 anos atrás fazer um jarro de barro, talvez o fato em si do vaso de barro hoje não seja apropriado para a sua época, para a sua tecnologia. Porém, a tua perspicácia, a sua forma cerebral de moldar, de mexer com aquilo, o capricho, o zelo, aquilo pode ser transmigrado. Aquilo vive ainda entre as pessoas à nossa volta. Toda a alma humana, todo o conhecimento humano está impregnado nesse éter, nesse conhecimento acástico. E ele, cada vez que o ser humano está na Terra, condensa cada vez mais
Por isso que nós hoje, as crianças, as pessoas podem acessar muito mais conhecimento, porque já está aí. Não é que aquele ser é ser índigo ou especial. Não existe isso. Para com isso. Fórmula simples para acessar o acástico. Oração. Como eu sempre prego aqui para vocês que me acompanham há mais tempo, se você chegou aqui, escreva para autoafirmar nos comentários o pensamento em vocês. Lembra que eu falo? Reflexão, né? Oração e ação. Né? Então vamos lá, né? A gente tem que parar para sentar, refletir, né? Moldar e depois partir para a ação. É aí sim, mas sem os primeiros passos, né, que é a reflexão, né, a oração, não há como você ter certeza de que seu caminho esteja correto. Que o seu caminhar, a sua direção dos seus atos estejam levando você para a felicidade, levando você a abrir a caixa, né, essa caixa, famosa caixa de Pandora, né, que está em todos nós. Então, você pode estar sendo alimentado pelo conhecimento acástico e a sua vida estar sendo mudada, mas você não irá perceber. Você vai perceber quando você ver que você está tomando as atitudes corretas. Você vê que as coisas estão acontecendo, você está conseguindo moldar a sua vida, você está conseguindo fazer a maquete da sua vida, né? Para os membros aqui, eu sempre trabalho muito a ideia da maquete. Ou seja, eu vou para um canto, faço a reflexão, eu faço uma maquete daquilo, um esboço, né? Aí eu faço uma oração para que aquilo que eu esbocei possa se tornar essa realidade. Então, a partir desses 3 pilares, eu caminho para a ação. Então, aí eu vou para a ação, né? Então, esse é que é o lance, né? Onde eu respeito até a árvore seca, né? Então, eu olho a árvore seca, eu respeito. Eu sei que a árvore seca tem dentro de si aquela simulação, os seus rituais diários, e é dentro deles que a gente vai colocando aquilo que a gente é. E no momento que a gente faz aquilo que a gente se alivia um pouco, o fardo fica mais leve, a doença fica mais leve, a falta fica mais leve, porque você já tem em si aquilo que precisa e necessita ter. Foi um esboço, esse assunto é bem extenso, né? Dá para se falar mais tempo sobre isso, há muitas fontes. O primeiro vem o alerta, é claro, né? Essa interpretação de Blavatsky está errada. Se você procure lá e leia aquilo, você vai ver, é muito bem elaborado, de forma inteligente. Você olha e fala, nossa, que bonito isso. Animas mundi, que não sei. Não, tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Isso é um dos princípios do esoterismo, né? Então, não leva a lugar nenhum. O que vai levar você a algum lugar é esse religar com essa espiritualidade superior. Daí você vai tirar todo o conhecimento que você precisa, inclusive material se você necessitar. 7 sábios, 7 grandes escolas, 7 grandes tendências intelectuais pelo universo. Tá? Não são 7 sábios. Tá? Simbolicamente se fala na história 7 sábios. Né? Mas uma dessas escolas, né, engloba toda a astronomia, né, astrologia, todo o conhecimento das multifacetas dos universos. E cada vez mais complexo, mais lindo, maior, mais bonito. Se você pular de nível, de camada, você já vai ver a diferença. Quando isso entrar em você, você vai sentir uma total diferença em você mesmo. Serenidade profunda em seu coração, eu retorno em você. Om Shanti. Om Shanti.